Oi, pessoal, cheguei aí com um vídeo que vocês tanto pediram a respeito da recente decisão tomada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, na pessoa do cardeal Víctor Fernández, ele também argentino, que assumiu esse organismo em julho deste ano, a pedido, obviamente, do Papa Francisco, que o nomeou. Bom, o primeiro que a gente precisa dizer é que o pontificado do Papa Francisco é um pontificado por si só que foca na pastoral. A gente vê isso através das viagens apostólicas que ele realiza, a partir da própria geopolítica da Santa Sé, muito voltada para as periferias. A gente vê isso a partir das encíclicas que ele publica Bom, e dito isso, vamos lá para o que interessa. Primeiro de tudo, o documento em si, que se chama Fiducia Supplicans, publicado no último dia 18 de dezembro, e eu faço questão de especificar a data, um dia após o aniversário do Papa Francisco, celebrado no dia 17 de dezembro, é um documento que fala especificamente da função pastoral da bênção. Na Igreja Católica, a bênção, ela não é negada a ninguém. Se uma pessoa que não é católica, que não recebeu o sacramento, recorre até o sacerdote e pede uma bênção, ela pode ser abençoada. Então, tendo em vista o fato também que da Igreja Católica fazem parte todos os batizados, por mais que eles vivam a regra que milenarmente é estabelecida pela própria Igreja Católica, eles continuam sendo batizados. Se até para os não batizados não é negada uma bênção, que dirá para os que são batizados? Então, o que eu estou expondo aqui para vocês de maneira muito objetiva, analisando o próprio documento, não teologicamente, até porque eu não sou teóloga e eu sei e tenho consciência do meu papel, mas eu cubro o Vaticano há muitos anos, né? Eu não apareço esporadicamente para comentar documentos polêmicos. Eu acompanho isso todos os dias, né? Diferente de algumas pessoas que de repente aparecem aí com vários doutorados, né? Autoproclamados, querendo comentar algo que não conhecem. Ou comentar a partir de frases retiradas do contexto. Então, a primeira dica que eu deixo para quem quer se aprofundar nisso é ler o documento. Então, o documento ele vai fazer uma introdução sobre a função pastoral da bênção, né? Inclusive, para vocês terem uma noção, esse mesmo documento fala que para que essas bênçãos sejam concedidas para casos, e aí eu vou elencar agora, de situações irregulares, é assim que a Igreja Católica considera os casais homossexuais, os divorciados que se casaram novamente, até mesmo os casais de namorados que convivem, mas não possuem um contrato formal de matrimônio. Esses entram na categoria das situações regulares, segundo a Igreja Católica. Para essas pessoas que desejarem receber uma bênção, essa bênção, ela virá. Esse é o núcleo do documento, digamos assim, o núcleo prático, mas todo o desenrolar do documento ele foca justamente nesse acesso à graça, e é isso que vai ser evidenciado em muitos trechos, o acesso à graça que deve, de certa maneira, chegar a todas as pessoas, né? Independente de como elas vivam, se elas vivam de acordo com aquilo que é estabelecido pelo próprio catolicismo, certo? Até porque, do ponto de vista da realidade, né, e o Papa Francisco, no seu pontificado, ele foca na realidade. Há muitas pessoas, há muitos casais homossexuais, há muitos casais que se separaram e casaram-se com outras pessoas que frequentam as comunidades eclesiásticas, né, as paróquias, melhor dizendo. Então, o Vaticano, através da sua congregação competente, através do Papa Francisco, disse aí,
Vamos olhar para essas pessoas que não têm acesso ao sacramento da maneira que as pessoas em situação regular, segundo a classificação do catolicismo, têm. Então, nem mesmo uma bênção elas podem receber. Então, digamos assim que foi uma forma também de dar atenção a essas pessoas, né? Que muitas delas não podem receber a comunhão, muitas delas não podem ter acesso a determinados sacramentos, mas uma bênção, uma vez que não se trata de um sacramento, pode ser concedida a toda e qualquer pessoa. Esse meu comentário se baseia em dados muito objetivos. Repito, esse canal não é um canal que visa, não é confessional. Então, quem estiver buscando um canal apologético, você não está no lugar certo. Eu estou comentando a partir de dados objetivos aquilo que foi publicado, certo? Fazendo essa interpretação muito simples e tentando ser o mais acessível possível em relação ao documento. Uma outra parte do documento vai focar no sacramento do matrimônio em si. Que essas realidades, no caso, segundo a concepção do catolicismo, estão excluídas daquilo que se considera o sacramento do matrimônio. E, portanto, não podem receber tal sacramento, certo? Então, o documento explica que essas situações, o Vaticano continua confirmando que são irregulares, que o objetivo não é criar um rito especial para esses casos, o objetivo não é nem mesmo de criar aí uma possibilidade de que uma determinada cerimônia seja equiparada ao matrimônio como uma espécie de prêmio de consolação, não tem nada a ver com isso, certo? E o documento deixa bastante claro essa questão. E outra coisa também, que as pessoas muito emocionadas que não leram o documento, até porque infelizmente ele não está disponível em português, então se tornou para o Brasil pelo menos um pouco inacessível, né, por conta disso, está também nos critérios que o documento estabelece para que essas pessoas possam ter acesso a essa bênção. Ou seja, de uma maneira muito simples e informal. Padre, pode dar-nos uma bênção? O documento pede que sejam seguidos alguns critérios, que isso não se faça durante, por exemplo, uma cerimônia de união civil entre pessoas do mesmo sexo, porque isso poderia levar ao risco, diz o documento, de se confundir com uma celebração de matrimônio. Pede-se que isso seja feito à parte, que isso seja feito de maneira discreta, que os interessados recorram ao sacerdote e peçam privadamente essa bênção, que isso possa ser realizado em momentos de oração coletivos e que isso se realize também em peregrinações, por exemplo, onde todos estão aí vivendo seu momento de espiritualidade e de repente aí, uma vez afastados, ou melhor dizendo, longe das paróquias, né, de uma estrutura paroquial, que elas possam, então, pedir essa bênção. Então, os critérios, eles também estão bem claros, né? Pede-se que isso não seja feito em qualquer ocasião, né, como eu disse para vocês. Bom, e muitas pessoas também têm perguntado se essa decisão não abriria uma possibilidade de que mais à frente se instaure um rito específico voltado para esses casos que também são específicos. A minha resposta como analista do Vaticano, como alguém que está aí estudando história da igreja há anos, a resposta é não. Pelo menos nesse momento, não. Justamente porque o próprio Papa Francisco aprovou há um tempinho atrás, não sei se vocês se recordam, a reforma do livro 6 do Código de Direito Canônico, que prevê a excomunhão do sacerdote que tentar celebrar ou conferir o sacramento do matrimônio a essas pessoas que se enquadram, segundo a Igreja Católica, dentro dessas situações irregulares. Então, existe uma lei muito rígida dentro do Código de Direito Canônico que justamente pune o sacerdote que for ministrar esse tipo de sacramento, ou melhor, conferir esse tipo de sacramento a essas pessoas. Então, não vai mudar nada. É um documento que não demonstra, muito embora seja bastante revolucionário, não demonstra nenhum tipo de mudança nesse sentido. Ou seja, no tocante ao sacramento do matrimônio, há uma ampliação da sua interpretação. Bom, gente, são dados bem objetivos que eu estou oferecendo aqui para vocês. A minha intenção não é gravar vídeo resposta para A ou para B, eu nem tenho tempo para isso, eu nem acompanho essas pessoas.
Tem gente que tem muito tempo para ficar aí debatendo com os outros, respondendo o vídeo de A, comentando o vídeo de B. Mas meu objetivo, até porque eu faço isso como profissão, é juntar os dados e passar para vocês. Então, se tiverem mais dúvidas, leiam o documento. Não está disponível em português, como eu disse, está em espanhol, que é uma língua mais próxima da nossa. Então tá aí para que vocês possam ver e conferir, para que todo mundo possa ler com calma. Não é um documento grande, não precisa de muito tempo, então façam isso caso vocês tenham mais dúvidas, tá bom? E sempre vou estar passando por aqui para deixar para vocês algum comentário a respeito do que tem acontecido no Vaticano. Até lá!